aqui, começar gravando a partir de agora, tá? Como eu estava falando para vocês, a gente vai fazer aqui uma agenda de contatos. Essa aula eu vou postar no YouTube e vocês vão ter acesso a ela depois. Essa agenda de contato vai ter funcionalidades para adicionar contatos, apagar contatos e editar contatos baseado no identificador e por aí vai. Então a nossa estratégia vai ser criar uma estrutura do tipo contato. Essa estrutura vai ter os campos, o identificador, um nome, um telefone, um endereço, e a gente vai criar um vetor de contatos, onde nossa agenda, por exemplo, vai ter 100 contatos possíveis, e o usuário vai informar quais funcionalidades ele quer executar. Tá? Então eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de agenda.c. Então, como eu falei, a gente vai criar uma agenda de contatos. Essa agenda vai... um contato vai ter um identificador, um vetor de caracteres, que é o nome, um vetor de caracteres, que é o endereço, e um vetor de caracteres, que é o telefone. A nossa agenda vai ter funcionalidades para inicializar a lista, adicionar um contato, editar um contato, apagar um contato e 5. Imprimir a lista e 6. Imprimir um contato. Então esse menu aqui eu vou apresentar para o usuário, vou perguntar para ele que tipo de ação ele quer executar e aí baseado na resposta dele que eu vou executar uma dessas 6 ações aqui. Beleza? Aqui na nossa função main, o que a gente vai ter? A gente vai ter um vetor de contato, que vai ser a nossa lista, vou chamar de agenda. Sem contatos, só para a gente começar. Tá? Eu vou ter uma opção, vou começar ela com 1. Então olha aqui, ó, enquanto a opção for maior ou igual a 1 e a opção, vou botar aqui embaixo, tá? E a opção for menor ou igual a 6, a gente vai imprimir esse menu aqui para eles, ó. Então percebe que a gente tem opção 1, vou inicializar minha lista de contatos. Opção 2, eu vou adicionar o meu contato. Opção 3, vou editar. 4, eu vou apagar. A 5, eu vou imprimir a lista. E a 6, eu vou imprimir o contato. Então dentro do meu while, eu vou colocar printf agenda printf /t lista de contatos printf /t. Opção 2, o que é? Vamos ver lá em cima. Adicionar um contato.
printf opção 3 vai ser editar um contato. Printf /t. Opção 4 é apagar contato. Printf /t. 5 é imprimir lista. Opção 1 é inicializar, tá? E a opção 6 vai ser imprimir contato. Um contato, tá? 6. Imprimir contato. /n. Scanf é comercial. SNTD. Opção. Então eu vou executar só como está aqui para mostrar para vocês como é que nosso programa vai executar. Eu ainda não criei o tipo contato, vou só comentar aqui só para ver se está funcionando direito lá. Então, nossa agenda está executando. Está aqui minhas opções de execução. Quando eu digitar qualquer um desses aqui, ele vai executar essa funcionalidade e vai voltar para o início para me perguntar qual é a próxima ação que eu quero executar. Então, quando eu ficar digitando a opção entre 1 e 6, ele está executando. Quando eu digitar um diferente maior do que 6, por exemplo, ou menor do que 1, ele vai parar a execução. Tá? Então, meu programa vai ser ler uma opção dessa aqui. Para cada opção dessa aqui que eu digitar, eu vou chamar uma função diferente que eu vou criar agora para executar cada funcionalidade dessa. Então, a minha estratégia vai ser criar uma função para cada um desses itens e vou criar um if else ou um switch case, e aí vocês fazem como acharem melhor, dentro da função main, após eu fazer a leitura da opção e chamar a função correta. Então aqui na minha função, depois de ler a opção, perceba que aqui, ó, na linha 38, onde meu cursor está agora, é onde eu vou colocar meus ifs e elses, e na linha 39 é o final do meu while. Tá? Então a minha estratégia é imprime o menu, lê a opção, e aí, dependendo da opção que o usuário digitar, eu vou fazer alguma determinada funcionalidade. Tá? Só para simplificar aqui a nossa função main, eu vou chamar uma função que eu chamo void imprimir menu. A função não faz nada, a única coisa que ela faz é imprimir essas opções que eu passei para vocês aqui. Tá? Então eu vou tirar daqui, ó, todo esse código que está aqui, eu vou tirar da função main e jogar dentro dessa função que eu estou chamando de imprimir menu. E aí lá na função principal, eu vou chamar a função imprimir menu. Tá? Então agora, ó, se fazer com if else mesmo, tá? A opção foi igual a 1, else se a opção foi igual a 2 e por aí vai. Depois eu faço os outros, tá? Então aqui vai ser inicializar
a minha lista. Eu vou fazer com vocês agora duas coisas. Ó. A primeira, está faltando a gente criar a estrutura do tipo contato, né? Então vou declarar ela. Minha estrutura do tipo contato. Ela tem um ID. Ela tem um char nome. Um char endereço, que é um vetor de caracteres com 50 posições. E outro vetor de caracteres, que é o telefone, com 11 posições. Ok? Qual é a nossa estratégia? A primeira estratégia vai ser o seguinte, ó. Vou criar a função, inicializar a lista de contato e vou discutir com vocês um pouquinho essa estratégia de o que vai acontecer quando eu vou criar um contato novo. Eu vou ter um vetor de contato, que é a minha agenda, e eu vou ter um inteiro, que é o tamanho desse vetor. O i menor que o tamanho e o i mais mais. Eu vou inicializar o meu vetor. E o que é inicializar vetor? É colocar na posição i do meu vetor, ponto id, menos 1. Qual vai ser a nossa estratégia que eu estava falando para vocês? Eu vou ter um vetor de contatos, salvo na minha memória de execução. Esse vetor de contatos vai ser a nossa agenda. O que eu vou ter? Na posição 0. Na posição 0, eu tenho, vou botar aqui entre parênteses, tá? Um ID, um nome, um telefone e um endereço. Na posição 1, na posição 2, na posição 3 e por aí vai. Tá? A hora que eu declaro o vetor aqui na minha função main, ó, de contato, chamo de agenda e digo que tem 100 posições nesse meu vetor, o que acontece na memória do meu programa? Lá na execução dele, ele vai criar um vetor de contato com 100 posições, onde nenhuma dessas posições aqui vai estar inicializada. Então como é que eu sei se aquela posição está ou não ocupada? A nossa estratégia vai ser o seguinte, ó. Para inicializar a lista, eu vou colocar menos 1 em todos os IDs. Então a posição vazia na lista significa ID igual a menos 1. Uma posição ocupada na lista é o ID maior ou igual a 0. Eu vou usar uma variável global chamada contador de ID para fazer a gerência dos IDs utilizados. Então aqui é aquilo que eu falei para vocês lá na aula passada. Ó, a minha estratégia vai ser colocar um ID menos 1 para todos os contatos inicialmente, e a partir do momento que eu for adicionando contato, eu vou usando essa variável global que eu estou chamando aqui de contador ID. Então eu vou colocar aqui, ó, é uma variável inteira, contador ID, que vai gerenciar os IDs
dos contatos adicionados. Então, na minha função inicializar a lista, ó, agenda na posição I, ponto ID, recebe -1. Então, quando eu vier aqui lá na minha função main, ó, opção 1, eu vou chamar a função inicializar a lista, passando quem? Agenda e a quantidade de contatos na minha agenda. Tá? Vamos ver aqui, ó, else, if, opção igual a 3. Então, opção igual a 4, opção igual a 5. Então, olha aqui o meu menu. Eu tenho a opção 6 também de imprimir contato, né? Então, eu vou colocar logo aqui a opção igual a 6. Tá? Beleza. Na opção igual a 5, imprimir lista de contato. Na opção igual a 6 é imprimir um contato. Vamos aqui por partes, tá? Eu vou fazer uma função agora que vai imprimir toda a minha lista de contato. Vou fazer uma função do tipo void, imprimir lista de contato. Então, meu contato, agenda, int, tamanho da minha agenda. Como eu quero imprimir minha lista, veja que ó, eu não vou imprimir todo mundo. Eu só vou imprimir os contatos que já foram inicializados com algum valor. Então, quando eu comecei o programa, eu inicializei todo mundo com -1, significa que minha lista está vazia. Tá? Eu só quero imprimir os contatos que existam alguma coisa. Então aqui, int i, fazer o laço normal para preencher o vetor todo, tá? I menor que o tamanho. I mais. Se a minha agenda na posição i.id for igual, diferente, né, de -1, significa que essa posição aqui não está vazia. Posição ocupada por um contato. Então aí eu vou imprimir o contato. Vou fazer uma outra função do tipo void, que é imprimir contato. O que ela recebe como parâmetro? Um contato, C. Printf contato barra n printf barra t %d barra n, então c.d, então eu vou imprimir o nome, %s, o telefone, endereço. Então aqui é c.nome, telefone, c.endereço. Então lá na minha função, ó, se o contato, ou seja, o contato tem um ID diferente de -1, então um contato ocupado, imprimir contato, e eu vou passar quem? Agenda na posição I.
Então perceba, olha aqui a minha função imprimir contato. O que ela faz? Recebe um contato como parâmetro. O que é um contato? É aquele cara que está na posição I da minha agenda. Então eu percorro a minha agenda toda. Para cada contato que está na posição I da agenda, eu verifico se o ID é diferente de -1. Se esse ID for diferente de -1, significa que eu vou imprimir esse cara. Então eu passo a minha agenda na posição I. Perceba que a função imprimir contato, olha o que ela faz. Recebe um contato como parâmetro. Então eu imprimo o ID, o nome, o telefone e o endereço desse contato. Ó. Esse contato C aqui, esse contato C aqui é um parâmetro que eu estou passando para a função. Que parâmetro é esse? É o contato que está na posição I da agenda. Olha aqui a agenda. Ó. A agenda é um vetor de contato. Então, em cada posição da agenda, eu tenho um contato. Então, quando eu passo para a função imprimir contato, eu passo quem? O contato que está na posição I dessa minha variável agenda. A agenda é um vetor de contato. Tá? Então, na minha função imprimir contato, eu passo um vetor como parâmetro. Dentro da função imprimir contato, eu imprimo esse contato. Vou botar uns comentários aqui, para ver se ajuda vocês. Imprimir um contato passado como parâmetro. Beleza. Eu posso, na main, ó, contato e depois chamar a função imprimir contato passando o contato declarado ou na função imprimir lista de contato, imprimir contato, passando quem para ela? Passando a agenda na posição I. Tá? Se na minha função main eu declarar uma variável do tipo contato, eu passo esse contato para a função imprimir contato. Se numa outra função eu quero imprimir a lista toda, então eu faço o laço e para cada contato que está na minha agenda, eu passo para a função imprimir contato. Tranquilo aqui? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora, olha aqui, ó, lá no nosso menu, o que é imprimir a lista? É a posição 5 do meu menu. Então lá no meu if, else, eu vou para a posição 5. Imprimir lista de contato. Passo quem? Agenda e o tamanho dela. Vamos só compilar isso aqui. Vamos ver qual é o nome da função que eu criei. Eu criei a função, aqui é inicializar lista, né? Deixa eu ver qual é o nome da função que eu criei. Eu criei a função imprimir lista de contato, ok? E criei a função inicializar lista. Vamos ver aqui agora. Inicializar lista. Imprimir lista de contato, imprimir contato. Inicializar a lista.
imprimir contato, C, nome, telefone. Linha 13. Inicializar lista. Imprimir lista de contato. Contato agenda, imprimir contato. Imprimir contato, contato C, imprimir menu. Contato agenda, imprimir menu. Opção igual a 1. Imprimir lista de contato, agenda. Contato, agenda. Imprimir contato. Não é isso. Hã? Como é? Imprimir contato, passa a ser. Imprimir contato. Eu passo a agenda na posição I. A agenda na posição I é um contato. Imprimir lista de contato. Cara, será que ele está reclamando disso aqui? Não é isso aqui. Inicializar a lista. Estou usando a função. Vou botar aqui antes. Eu estava. Tá, o erro era o seguinte, ó. Dentro da função imprimir lista de contato, eu estou chamando a função imprimir contato. Só que eu estava declarando a função depois da função imprimir lista. Então eu estava chamando a função imprimir contato depois dessa função imprimir lista, sendo que a declaração dela vai estar depois da função só. Então sempre que você for usar uma função, ela já tem que ter sido declarada antes. Tá, então vamos aqui na minha função principal. Eu já tenho, ó, eu estou inicializando a minha lista e lá na opção 5 eu estou imprimindo a lista. Eu preciso adicionar um contato aqui para poder começar a testar alguma coisa. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Lá na função imprimir lista de contato, eu vou tirar o if, só para vocês verem tudo funcionando. Tá? Então eu vou executar a minha agenda.
Vou inicializar a minha agenda, inicializar a lista. E agora eu vou imprimir a lista, opção 5, tá? Então tá aqui minha lista sendo impressa, ó. Então todos os elementos do vetor estão sendo impressos. Percebam, ó, que todos os IDs dela estão menos 1. Por quê? Porque como eu executei a função inicializar a lista antes, a função inicializar a lista coloca menos 1 em todas as posições do vetor, e aí eu saio jogando, os outros elementos estão vazios, porque eles não estão inicializados ainda. Beleza? Eu vou tirar esse comentário aqui, vou só adicionar mais um comentário aqui, printf, lista inicializada com sucesso. Toda ação que vocês forem fazer em qualquer sistema, se for sistema que tem algum tipo de interação com o usuário, você tem que dar o feedback sobre ações que você executou. Vou inicializar minha lista. Ó, lista inicializada com sucesso. A minha agenda está rodando e ele está aqui esperando que eu digite uma nova opção. Ó. Então eu vou digitar 5. Percebe que quando eu digitei 5, ó, ele não imprimiu nada. Por quê? Porque toda a minha lista agora só tem menos 1. Vou botar uma resposta visual para isso também. Ó. Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de int imprimiu. Vou chamar ela de 0. Se eu encontrar contatos na minha agenda, imprimiu, recebe 1. No final do meu laço, ó, se a variável imprimiu foi igual a 0, printf, eu vou imprimir lista vazia, adicione um contato. Vou executar isso aqui e eu volto para comentar isso que eu acabei de fazer com vocês. Então vou compilar. Vou executar minha agenda. Inicializar a lista. Então lista inicializada com sucesso. Vou imprimir minha lista. Lista vazia, adicione um contato. E está aqui a agenda novamente. Por que a lista está vazia? Porque eu não chamei ainda a funcionalidade 2 para adicionar um contato. Então eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar ela de... Ela retorna um contato. A minha função vai retornar um contato e eu vou guardar esse cara dentro do vetor. Então, printf adicionar contato /n printf digite um nome, scanf %s /n /n não, né? %s. Vou usar o %s, não vou usar aquele dos espaços não, tá? Eu preciso declarar o contato aqui antes. Então vou declarar um contato C qualquer e aí vou ler o nome desse contato. C.nome. Lembrando que como o nome é um array de caracteres, eu não preciso passar o e-comercial para o scanf, tá? Então vou copiar essas duas linhas aqui. Digite o endereço. C.endereço. Digite um telefone.
C.telefone. E vou retornar o C. O que está faltando só aqui? Perceba que o nosso contato ele tem um ID, um nome, um telefone e um endereço. O ID quem vai gerenciar é o nosso programa usando aquela variável global que a gente usou na aula passada. As outras informações o usuário digita. Por que não é bom, só lembrando que eu falei na aula passada, por que não é bom você deixar o usuário gerenciar identificador? Como isso é uma variável de controle dentro do programa, o próprio programa tem que gerenciar esse tipo de coisa. Então a minha variável, eu defini ela lá em cima, eu chamei ela de contador de ID. Então quando eu inicializar minha lista, ó, contador de ID recebe 0. Comecei meu programa, contador de ID recebe 0. Eu vou ler um contato, C.id recebe contador de ID, contador ID, mais. Só compilar aqui para ver um negócio. Beleza. Vou lá para a minha função principal. Qual é a função que eu adiciono contato? É 2. Então aqui eu vou agenda. Vou fazer aqui não, vou complicar aqui um pouquinho para vocês. Lá na minha função eu vou criar um inteiro, adicionar contato, contato, né? No meu contato é a minha agenda, que é um vetor de contatos, um int, tamanho. Lembra da nossa estratégia de colocar -1 em todos os identificadores? O que eu preciso? Se eu quero adicionar um contato no meu vetor, e eu sei que as posições vazias têm o ID -1, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou percorrer o meu vetor. Se a agenda na posição i, ponto id, for igual a -1, o que eu tenho? Posição vazia do vetor. Então, ó, contato, C recebe ler contato, agenda na posição I recebe C, e aí eu preciso sair do meu laço, porque eu só quero adicionar um contato. E eu vou criar uma outra variável aqui, ó, int adicionou recebe 0. Se eu adicionar um contato na minha agenda, adicionou recebe 1. Qual é a estratégia dessa minha função que é adicionar contato? Eu vou percorrer todo o meu vetor, procurando uma posição cujo ID seja igual a -1, então essa posição é uma posição vazia. Se eu encontrar essa posição, eu vou colocar na posição I esse contato que eu li. Então eu vou ler um contato e jogar dentro da variável C, depois na posição I do meu vetor eu coloco esse contato. E eu coloco o valor 1 dentro da variável adicionou. Então a minha variável adicionou começa com 0. Se eu encontrar uma posição vazia, eu adiciono esse cara no vetor, eu saio do meu laço. Lá no final do meu programa, o que eu vou fazer aqui? Se a variável adicionou for igual a 1, eu vou retornar 1. Else, eu vou retornar 0. Eu posso melhorar esse código aqui, tá? Vou fazer assim e depois eu vou corrigir ele. Por quê? Ó, lembra que eu falei para vocês, pessoal, vamos, sempre que possível, tentar separar a interação com o usuário de código e lógica de programa. Essa função aqui, ó, ela só faz adicionar um contato. Mensagem de sucesso ou erro, eu vou jogar em outro canto. Vocês conseguem ver qual é o erro que pode acontecer aqui nesse meu código?
não ter mais espaço para adicionar um contato. Então, o que a minha função precisa fazer? Percorrer todo o vetor procurando por uma posição vazia. Se o vetor estiver cheio, eu não posso adicionar mais. Por quê? Porque eu não tenho posição vazia. Então, eu preciso dar uma mensagem para o usuário de que uma posição, ele precisa ou apagar alguém ou ele não consegue mais adicionar na agenda. Então, lá na minha função principal, depois eu corrigi se adicionou aqui, tá? Lá na minha função principal, vamos ver só o menu onde é que é. Na função principal, eu acho que o menu é a posição 2 do nosso menu. Inicializar a lista. Tá aqui. Não. Imprimir menu, né? Então, ó, no 2 é adicionar contato. Então, lá na minha função, na opção igual a 2, int, resultado é adicionar contato, passando quem? Passando a agenda. E quantos elementos tem na agenda. Se res for igual a 1, printf, contato adicionado com sucesso. Else, printf, agenda cheia, contato não adicionado. Ler contato. Vamos ver aqui, peraí. Lá na função ler contato, eu vou tirar de novo ela daqui. Eu tenho que declarar ela antes da função adicionar contato. Então, na minha função adicionar contato, eu vou guardar essa função aqui, ler contato. Lembrando aquela história, né? Se você vai usar uma função, ela tem que ter sido declarada antes. Ok. Vou executar minha função. Vou inicializar a lista. Lista inicializada com sucesso. Ok. Eu vou imprimir a minha lista, que é a opção 5. Lista vazia, adicione um contato. Vou chamar a opção 2 para adicionar um contato. Então o nome é teste. O endereço é Rua Teste 10. O telefone agora quando eu mandar imprimir minha lista, ó, minha lista só vai ter um contato adicionado nela. Ó. Eu digitei 5 para imprimir a lista. Está aqui a minha lista de contato. Beleza? Então a minha função de adicionar contato está ok. Eu vou falando aqui, pessoal, estou vendo você escalado aí, vocês me interrompam quando vocês tiverem dúvida, tá? Esse código aqui eu subo lá no Cipa, vocês vão ter tempo depois de brincar com ele. A ideia é que a gente passe a aula de hoje e a aula de amanhã trabalhando em coisas relacionadas a essa agenda aqui. Tá? A gente vai fazer todas essas funcionalidades, depois eu vou ordenar a lista de contatos por ID ou por um nome. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês um algoritmo de ordenação, que é o Bubble Sort. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essas funcionalidades na aula de hoje e na aula de amanhã. Beleza? Tranquilo. Então aqui eu vou terminar aqui o meu código. Então a minha função de adicionar contato, ela está funcionando. O que eu quero agora? Vou fazer o seguinte, eu vou executar 2 vezes. Vou inicializar a lista. Vou adicionar um contato, teste 1. Rua teste 1, endereço desse contato. 10. O telefone. Vou adicionar um outro contato. Teste 2. Rua teste 2. 20. Telefone. E vou imprimir minha lista. Olha aqui, ó.
O que eu tenho dos meus contatos até o momento? Eu tenho um contato 0, com ID 0 e o nome, telefone e endereço. E eu tenho o contato 1, com ID 1, né? Com nome, telefone e endereço. Certo? Beleza, eu tenho uma funcionalidade que é para imprimir um único contato. Mas que contato é esse que eu vou imprimir? Eu preciso de algum critério para imprimir aquele contato. Pode ser o ID, pode ser o nome, pode ser... Eu vou fazer por enquanto com o ID, para simplificar para vocês. Amanhã, depois a gente altera isso aqui, para a gente buscar imprimir o contato por nome, ou por... beleza? Ou por parte do endereço. Por que o ID é mais fácil? Porque o ID eu vou fazer comparação de dois inteiros. Beleza, mas qual é o ID que eu vou imprimir? Quem vai me dizer qual é o ID que eu quero imprimir? Contato 0, contato 1, é o usuário. Tá? Então, para isso, eu vou fazer um negócio aqui antes. Ó, pessoal, tem algumas coisas aqui que eu estou fazendo que eu poderia simplificar, colocar dentro de uma função só, e eu, de propósito, estou separando em funções para passar a mensagem para vocês que cada função tem que ter uma única funcionalidade, você não vai fazer interação e processamento dentro da mesma função, mas em alguns códigos ficaria mais organizados se vocês fizerem diferente. Então eu vou fazer uma função que retorna um contato. Ela recebe como parâmetro a nossa agenda, né? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou declarar um contato C. Vou dizer que o ID dele recebe -1 e vou retornar esse contato. O que a minha função faz? A minha função buscar contato, qual é o objetivo dela? É receber uma agenda e o tamanho da agenda e vai receber outro parâmetro, que já eu falo qual é. Vou percorrer a minha agenda toda procurando por um contato específico. Que contato é esse? É o contato que tem como ID esse cara aqui, dbuscar. Então esse dbuscar aqui, é um parâmetro da minha função buscar contato, tá? E o que ele faz? É ele que eu vou usar para percorrer toda a minha agenda, para sair procurando se naquela agenda existe alguém com esse contato aqui, que é esse parâmetro. Então aqui eu vou... Oi. Assim, o ID do contato não seria igual à sua posição na lista, não? Fosse o quê? O ID do contato não vai ser igual à sua posição no vetor? Por enquanto sim, mas não sempre. Já eu explico por quê. Eu não precisaria daquela variável ID contato, né? Se agenda na posição i ponto id for igual ao id buscar, eu digo que meu contato C é agenda na posição i e um break. Olha a estratégia da função aqui, qual é? O usuário passa como parâmetro um ID. Eu crio um contato com o ID -1 e no final eu retorno esse contato aqui. Eu tenho duas possibilidades. Eu encontrei o contato na lista, que é o que está aqui na linha 121. Eu copio esse contato que eu encontrei na lista dentro da variável C. Então essa é a primeira opção. Eu achei o cara na lista. A segunda opção é, ele não está presente na lista. Se ele não estiver presente na lista, eu nunca vou entrar nesse if aqui da linha 120. Eu nunca vou colocar na variável C alguém da agenda. E quando eu retornar esse contato C na linha 126, ele vai ter ID -1. Então, como retorno da minha função, eu vou ter o quê? Um contato com ID -1 se eu não encontrei ninguém na função, ou um contato com o ID válido que corresponde a esse ID que o usuário me passou como parâmetro aqui na linha, na declaração da minha função.
Tranquilo? Então aqui, lá na minha função main, o que eu tenho? Eu vou buscar um contato, não é o item 6, tá? Então lá eu vou contato, recebe buscar contato, recebe com parâmetro a agenda, o tamanho da agenda e o ID buscar. Quem é o ID buscar? É o ID que eu quero saber se está ou não presente na agenda. Quem vai formar isso? É o usuário. Então aqui eu vou antes dizer o seguinte, ó, printf buscar um contato. Buscar contato. Digite um ID. Scanf. Se declarar, né, o contato. Int ID buscar. Scanf. %id. É comercial. ID buscar. Então eu vou na minha agenda e procuro um contato que tem esse ID aqui, que é o ID do usuário. Se, que é contato C, tá? Se o C.id for igual a -1, printf contato não encontrado. /n. Else imprimir contato, eu passo o C. Deixa eu só ver se a função está lá em cima e eu escuto ela. Eu já imprimi, está lá em cima. Lembra aquele negócio que eu falei, pessoal? Ó, tenta separar a função com única responsabilidade. Cada função só faz aquilo que ela se propõe a fazer. Se vocês querem, se tem uma função que o objetivo dela é fazer um processamento, não coloque interação com ela, porque isso vai dificultar depois para vocês alterar a função, reusar e por aí vai. Perceba que o que eu fiz, ó. Eu criei uma função que busca um contato e que retorna esse contato na agenda. Se o ID desse contato retornado for -1, o contato não encontrado na agenda. Se for diferente de -1, é porque eu encontrei esse contato. Então eu vou chamar a função que eu já tenho criado, imprimir contato. Eu não preciso reimplementar a funcionalidade de imprimir o contato na tela, que eu já fiz para outra função. Lá na minha função imprimir contato, eu já recebo como parâmetro um contato e imprimo ele. Onde é que eu estou usando essa função imprimir contato? Em dois lugares. Na função que imprime a lista toda, com todos os contatos. E lá na minha função principal, quando eu tenho a opção 6, que é a busca por um contato, mas para imprimir o contato que eu preciso, primeiro de um identificador para buscar, para saber se esse contato está presente na lista. Eu chamo a função buscar contato, que vai me retornar um contato C, passando o identificador que o usuário quer buscar. Nesse contato retornado, se o ID for igual a -1, é porque o contato não foi encontrado. Se o ID for diferente de -1, é porque existe um contato e eu imprimo esse cara. Vamos compilar isso aqui e executar para ver se está funcionando. Compilou. Vou executar minha agenda, vou inicializar minha lista. Lista inicializada. Vou adicionar um contato. Teste 1. Rua. Teste 1. Telefone. Eu vou adicionar um contato. O nome é teste 2. Rua teste 2. 20. Telefone. Vou imprimir minha lista toda. Então perceba que na minha lista, lá em cima, ó, eu tenho o contato com ID 0 e o contato com ID 1. Eu vou mandar imprimir um contato. Buscar um contato, digite um
DI, né? Um ID. Vou botar um contato que eu sei que não existe na lista. 5. Ó, contato não encontrado. Vou agora imprimir um contato que eu sei que existe na lista, que é o ID1. Buscar um em contato, então vou digitar o ID1. Então tá aqui o contato com o ID1, ó. O nome 2, teste. Se eu for imprimir de novo o contato, imprimir o contato 6, vou digitar o ID0. Então tá aqui o contato de ID0, ó. Certo? Dúvidas até aqui? Eu vou fazer um negócio aqui com vocês, vou imprimir a lista, tá? 5. Tá aqui meu contato. Contato está na posição 0, o contato que está na posição 1. Uma pergunta primeiro para vocês. Quem é que está gerenciando esses nomes, esse ID aqui, o 0, o 1, o 2? Cada vez que eu adiciono um contato na minha lista, eu incremento essa variável aqui, ó. Então lá na minha função adicionar contato, cada vez que eu adiciono um contato na lista, eu ler contato, cadê? Cada vez que eu adiciono um contato na lista, eu coloco o ID, que é o valor da variável contador ID, que é uma variável global, e adiciono, eu incremento esse contador. Beleza. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou adicionar mais um contato. Teste 3, rua teste 3, telefone. Vou adicionar um quarto contato. 2, teste 4, rua teste 4. E vou imprimir minha lista. Então eu tenho o contato, ó, 0, o contato 1, o contato 2 e o contato 3. Vocês estão percebendo que o ID do contato e a posição dele no vetor é a mesma? Eu não precisaria daquela variável ID contato para gerenciar isso. Eu vou começar a precisar da variável ID contato para gerenciar que o ID ficar diferente da posição quando eu começar a apagar contato. Qual é a minha estratégia para eu adicionar um contato? A minha estratégia é o seguinte, ó. Eu faço com que o I comece na posição 0 e eu saio procurando um contato que tem um ID igual a menos 1. Então, a hora que eu encontrar um contato com o ID menos 1, o que eu faço? Eu guardo esse contato nessa posição. Como eu não apaguei ninguém ainda, meu contato tem minha lista, minha agenda, né? Tem contatos com ID menos 1 em todas as posições, porque está todo mundo vazio. Aí quando eu adiciono, o que eu faço? Adiciono na posição 0. A próxima vez que eu for adicionar, eu adiciono na posição 1. A próxima vez, na posição 2, na posição 3, e por aí vai. Quando eu quiser apagar um contato, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na posição que eu quero apagar o ID menos 1. Eu não preciso apagar de fato o contato para que aquele contato seja apagado. A nossa estratégia aqui é a seguinte: se em determinada posição o identificador daquele contato for menos 1, é porque aquela posição é vazia. Se o identificador for diferente de menos 1, é porque aquilo ali é uma posição válida. Tá? Então vamos aqui, eu vou apagar um contato, tá? Vamos implementar a opção de apagar contato. Vai ser parecido com essa função de adicionar contato. Então, int apagar contato. O que a minha função vai receber? A minha agenda. Meu tamanho. E o ID que eu quero apagar. Então eu vou criar int apagou recebe 0 e eu retorno o apagou. Se
o I menor que apagou e mais. Se a minha agenda na posição I, ponto ID, for igual a ID apagar, o que eu faço? A agenda na posição I, ponto ID, recebe -1. Apagou, recebe 1 e break. Então, qual é a estratégia dessa função aqui? Ó? Eu recebo a minha agenda e o ID que eu quero apagar. Eu vou percorrer toda a minha agenda. A hora que eu encontrar um contato cujo ID desse contato é igual ao ID do contato que eu preciso apagar, nessa posição eu seto -1 e eu digo que eu apaguei. Uma vez que está a posição no ID da posição I, eu coloco o -1, isso significa que o meu contato não está mais salvo na agenda. Mesmo que nos outros campos eu tenha um telefone, um endereço ainda guardado lá, como eu coloquei o -1 no ID, naquela posição específica ali, não tem mais nenhum contato. Então lá na minha função principal, no índice, o 2, o 3 é editar, o 4 é apagar. Então lá no meu opção 4, ó, eu vou apagar um contato. Eu vou int id apagar, printf, digite o ID do contato a ser apagado, scanf %d comercial id apagar, int apagou, recebe apagar contato, passando agenda sem o ID apagar. Se apagou foi igual a 1, printf, contato apagado de sucesso. Else, printf, contato não encontrado. Então a estratégia é ler um contato, que vai ser o ID de contato, né, que vai ser guardado na variável ID apagar. Eu chamo a função apagar contato, passando quem? A agenda, o tamanho da agenda e o ID que eu quero apagar. E agora, se o apagar for igual a 1 é porque o contato foi apagado com sucesso, se não, o contato não foi encontrado. Compilar isso aqui. Vou inicializar a lista, vou adicionar contato, teste 1, rua, teste 1, número 10, telefone, vou adicionar um contato, teste 2, rua, teste 2, um telefone, vou adicionar um contato, teste 3, rua, teste 3, número 30, telefone. E agora eu vou imprimir minha lista. Então está aqui a minha lista. Ó. Contato 0, o contato 1 e o contato 2. Eu vou apagar um contato, tá? Eu vou apagar o contato que está aqui no meio de propósito. Vou apagar o contato 1. Então eu vou apagar um contato, digite o contato para ser apagado. Eu quero o contato de ID1.
contato não encontrado. Vamos lá ver por quê. Apagou. Tá, vamos ver a função apagar contato. Contato, o tamanho, o ID. Apagou, começa com 0. Se o ID na posição I, aqui não é menor que apagou, né? Aqui é menor que o tamanho. Hã? A minha agenda, preciso inicializar. Eu vou adicionar. Teste 1. Rua teste 1. Telefone. Vou adicionar. Teste 2. Rua teste 2. Telefone. Vou adicionar. Teste 3. Rua teste 3. Telefone. Vou imprimir minha lista, 5. Então tá aqui meus contatos, né? O contato 0, o contato 1 e o contato 2. Eu vou apagar o contato 4. Contato com ID1, né? A opção 4 para apagar. Eu quero apagar o contato de ID1. Contato apagado com sucesso. Quando eu for imprimir minha lista, então agora eu só tenho o contato 0 e o contato 2. Percebe que na minha memória, aquele contato que está na posição 1, que é o contato 1, contato 2, né, teste 2 e por aí vai, ele ainda está lá. A única coisa que eu fiz foi colocar na posição dele, do ID dele, o valor menos 1. Vou adicionar um contato agora. Então vou botar teste 4. Rua teste 4. Telefone. E vou imprimir minha lista. Vamos aqui minha lista com 3 agora. Perceba, ó, o contato com o ID 0. Olha o contato com o ID 3 onde é que está. Está antes do contato de ID 2 agora. Por que isso aqui acontece? Por que esse contato que eu adicionei por último está vindo antes do contato de ID 2? Qual é a estratégia? Eu saio percorrendo meu vetor de contatos, né, a minha agenda, procurando por uma posição vazia para adicionar esse cara. Então, quando eu saio adicionando sequencialmente, na posição 0 ele coloca o ID 0, na posição 1 ele coloca o ID 1, e na posição 2 ele coloca o ID 2. Aí o que eu fiz? Apaguei esse contato aqui, que é o ID 1. O que é apagar o contato? É botar menos 1 naquela posição. Então, quando eu mando imprimir depois disso, ele sai percorrendo todo o vetor. Todo contato que tiver um ID diferente de menos 1, ele imprime. Então ele imprime o vetor 0, o contato de ID 0 e o contato de ID 2. Sendo que entre os dois tem um contato aqui que é uma posição vazia que tem o ID menos 1. Quando eu adiciono novamente um contato, ele sai percorrendo toda a lista novamente. Ó, na posição 0 não pode porque tem um contato 0. Na posição 1, que antes era o contato 1 que eu apaguei, tá com menos 1. Então vai adicionar essa posição. Então ele adiciona o contato de D3 na posição do contato 1 que eu apaguei. Se eu for executar novamente aqui, ó, e apagar um contato, eu vou apagar o contato de D0. Contato apagado com sucesso. Quando eu for imprimir minha lista, na minha lista eu tenho o contato de D3, ó, e eu tenho um contato de D2. Se eu for adicionar um outro contato agora, vai ser o contato 5, rua teste 05. Contato adicionado, que eu for mandar imprimir a minha lista. Então agora eu tenho, ó, esse novo contato que eu adicionei na posição 4, o ID dele e o outro contato. Então esses 3 contatos aqui, ó, o contato com o ID 4 está na posição 0, o contato de ID 3 está na posição 1 e o contato de ID 2 está na posição 2. Tá? Então a estratégia é assim, ó, eu tenho um vetor
onde cada posição do vetor eu tenho um contato. E D-1 significa posição vazia, e D diferente de -1 significa algum elemento lá dentro. Apagar significa colocar -1 no vetor. Não apagar, adicionar contato é procurar uma posição que tem um ID -1 e escrever um contato lá dentro. Beleza? Então aqui por enquanto o que a gente já tem pronto do nosso menu aqui que a gente tinha previsto? A gente já fez o adicionar, a gente já fez o apagar, o imprimir lista, imprimir contato. Para terminar a aula de hoje, vamos fazer a função de editar contato. O que eu preciso para editar um contato? Da mesma forma como apagar um contato, eu preciso da agenda e do contato para apagar. Eu vou fazer uma função que eu vou chamar de editar contato, que eu preciso do ID do contato que eu quero editar, então é ID editar, e eu vou int i para. Vou percorrer meu vetor, i menor que tamanho, i mais, se agenda na posição i.id foi igual a id editar, aí eu preciso ler um novo contato, tá? A única coisa aqui daquela função ler contato, vamos aqui para ela. O que na minha função ler contato eu tenho? Eu declaro um novo contato e eu pego o ID do contador e as informações do scanf. Como eu vou editar um contato, eu não vou mexer no ID do contato. O ID se permanece. Eu vou mudar só o nome, o telefone e o endereço. Então eu vou copiar isso aqui lá para outra função, tá? Então eu vou pegar a função editar contato e vou colar dentro do if aqui aqueles 3 campos. Vou só consertar aqui a indentação. Então eu vou adicionar um contato, nome, endereço, telefone, tá? Só que a diferença é o seguinte, eu não quero editar, então eu não vou ler no novo contato. Se eu encontrei um contato que tem um ID igual ao contato que eu quero editar, em vez de C.9 vai ser agenda na posição I. Agenda na posição I. Agenda na posição I. Tá? Então, ó, eu recebo um ID como parâmetro. Se eu encontrei o ID que eu quero editar, eu vou editar o contato, digite o nome, eu escrevo dentro do meu vetor na posição I, ponto nome. Então, se o ID do contato que está na posição I for igual ao ID que eu quero editar, eu vou mudar o nome, o telefone e o endereço desse contato que está na posição I. E vou só int editor, começa 0, editor recebe 1 e break. Lá na minha função principal, na minha função main, eu quero a opção 3 é editar.
printf, editar contato, digite um ID para editar o contato. Int ID editar, scanf ID editar. ID editar. Int editou, recebe o resultado da função editar contato, passando a agenda, o tamanho da agenda e o ID que eu quero editar. Se editou for igual a 1, printf, contato editado com sucesso. /n. Else, printf, contato não encontrado. Vamos compilar, ver se aqui está certo. Tinha esquecido de retornar a variável editar na função que eu acabei de criar, tá? Então eu criei a função editar contato e no final eu tenho que retornar se editou ou não o contato. Ok? Então vamos lá fazer o último teste e a gente termina por aqui. Vou inicializar a lista, vou adicionar um contato. Adicionar um contato. Eu vou imprimir minha lista. Então está aqui a minha lista de contatos. Vou editar um contato. Eu quero contato de ID 0 para editar. Qual é o nome? Novo teste 01, rua, novo, teste 01, e telefone. Contato editado com sucesso. Vou imprimir a minha lista agora. Então, o contato 0 agora tem o nome e os outros contatos permaneceram inalterados. Beleza? E aí, pessoal, como é que é aí hoje? Dúvidas? Comentários?